antes de te contar como encontrar o seu lugar no mundo, eu preciso te contar uma história. Uma história de um cara que encontra uma mulher. Um dia, ele encontra ela. E não importa se esse cara encontrou essa mulher na micareta, no carnaval, nas férias de verão, ou se eles eram vizinhos desde a adolescência, estudaram juntos e resolveram se casar. Isso não faz diferença. O fato é que esse cara encontrou essa mulher. Eu vou chamar ele de João e ela de Valéria. O João deu a Valéria algo muito precioso. Ele deu um micro pedaço da vida dele. E a Valéria, em retribuição, também deu ao João um pedaço da vida dela. Esses dois micro pedaços se encontraram numa explosão atômica, literalmente. O espermatozoide de João fecundou o óvulo de Valéria. E imediatamente após esse encontro, essa explosão divina, as células começaram a se multiplicar em progressão geométrica, numa velocidade absurda, e a formar você. Exatamente, a formar você. Você é o encontro perfeito do seu pai e da sua mãe. Você é o encontro perfeito dessa mulher com esse homem. Em cada uma das suas células tem a vida e os registros de João, a vida e os registros de Valéria. Isso é você, a síntese. Mas você nasce como um bebezinho, pequenininho. E quando você nasce, você vê esse mundo novo, maravilhoso que se apresenta. E tudo é perfeito, tudo é novo. Você tem curiosidade, alegria, espontaneidade. Porque você está descobrindo um espaço novo e muito mais largo e claro do que o útero materno. Então você corre para todo lado, você fala o que você quer, você brinca, você ri. Se você tem raiva, você briga. Se você fica triste, você chora. Espontaneamente. E se você não gosta de alguém, não gosta mesmo. Porque criança não é assim? Repara. Essa é você real. Aqui. No YAM, ou no I am, se você preferir, o eu real. Só que com o passar dos anos, você vai crescendo. E aí você começa a descobrir que talvez o mundo não seja um lugar tão terra dos unicórnios assim. De repente você aprende o não. De repente você começa a perceber que algumas coisas que você faz não agradam. Talvez você note que o seu pai grita ou que a sua mãe se irrita. Talvez você tenha uma experiência de violência, eu não sei. Mas você começa a perceber que o mundo não é um lugar tão amistoso nem tão seguro assim. Então, você, como uma criança esperta, começa a desenvolver estratégias para se defender. E conforme a sua socialização vai ampliando,
no bairro, na vizinhança, na escola. Você vai mais e mais tendo experiências que vão te mostrando que o mundo pode ser um lugar bem perigoso. E isso vai fazendo com que você desenvolva estratégias de defesa e vá criando uma armadura para se proteger da dor, para se proteger do medo, para se proteger da vergonha, de não ser exatamente o que as pessoas esperavam que você fosse ou que você imagina que as pessoas esperavam de você. É nesse momento que surge essa segunda camada, que é uma camada onde estão as suas memórias de dor, de medo, de vergonha e de choque. Todas as experiências que você viveu, que foram grandes demais, fortes demais ou que aconteceram cedo demais, ficam registradas aqui. Todas as suas memórias de dor, contadas a partir da sua percepção da história e não necessariamente dos fatos como eles foram. Mas os fatos têm significado a partir da sua percepção. E se você percebeu como abandono, para você, a verdade é que foi abandono, mesmo que não tenha sido. E para sobreviver a essa dor, esse medo, essa vergonha e esse choque, você então desenvolve a terceira camada. Uma membrana de proteção que esconde esses sentimentos, que esconde a dor, o medo, a vergonha e o choque. Essa camada eu costumo chamar de lama. Sabe por quê? Porque ela é molinha, é a nossa camada mais sensível. Mas quando a gente pisa nela, a gente afunda. E para sair dela é difícil. Quanto mais você se move, mais você afunda. Não é verdade? Com a camada de proteção, que eu chamo de caos, e alguns vão dizer que a zona de conforto está aqui, e eu vou te dizer que não, a zona de conforto está aqui. Por quê? Porque aqui na zona de conforto, no caos, você está protegida. Você está protegida de toda dor, de toda vergonha e de todo medo, mas também você está protegida de coisas extraordinárias, de realização profissional. Você está protegida de um grande amor. Você está protegida de um relacionamento maravilhoso. Porque com a mesma força que você se protege, você afasta as pessoas. E como é que essa armadura se forma? Como é que ela se expressa no mundo? Essa armadura ela vai se expressar pela raiva, pelos vícios, ela vai se expressar pela timidez, pelo isolamento, pelas piadas de mau gosto. Ela vai se expressar nas baladas infindáveis, em que só você sabe o vazio que você sente depois. Essa é a sua armadura, criada para te proteger de um mundo hostil e que te afasta, inclusive de descobrir o seu lugar no mundo. Este pai e esta mãe também tiveram as suas histórias. Porque se eu te conto que a camada de proteção foi criada para você se proteger de todos esses sentimentos que aconteceram na família, na escola, na vizinhança,
Talvez, só talvez, você queira culpar esse cara. Ou talvez você queira culpar essa mulher. Porque ele foi embora. Porque ele abandonou a sua mãe. Porque ele se separou da sua mãe por causa de uma sirigaita. Porque ele traiu a sua mãe. Porque ele não foi presente ou porque ele não foi carinhoso o suficiente. Porque ele, como está na moda, fez abandono afetivo. Ou fez abandono financeiro. Talvez você culpe ela. Porque era submissa demais. Ou porque era brava demais. Porque era festeira demais. Ou porque era uma chata que não gostava de sair, só gostava de ir para a igreja. Não importa. Culpar o outro também é uma estratégia de defesa. E eu vou até colocar aqui, culpar o outro. Mas a verdade é que as suas estratégias foram construídas por você. E eu preciso te dizer isso. Porque esse cara e essa mulher te deram tudo o que eles tinham. Mas isso é assunto para a terceira aula. Por enquanto, eu só vou te mostrar que ele, como você, também é filho de uma mulher e um homem. Que um dia se encontraram, se amaram e geraram ele. E talvez ele tenha sido gerado no meio de mais 8 irmãos. A gente não sabe, eu não sei. Ou talvez ele tenha sido filho único. Ou talvez a mãe dele tenha perdido 4 bebês antes dele vingar. Eu não sei. O fato é que ele é a síntese do encontro desses dois. E de tudo o que eles viveram e o que ele viveu na infância. E ele, como você, também tem uma camada molinha. E também tem uma armadura. Ela, por outro lado, também veio do encontro de uma mulher e um homem. E é também a síntese da história desses dois. A mãe dela deu tudo o que podia a ela. Tudo o que tinha. E o pai também. Mesmo que tenha parecido pouco. Era tudo o que eles tinham para dar. Então, ela cresceu nessa experiência. Teve essas dores, medos e vergonhas. E também criou a sua própria camada de proteção. E quando você chegou, ela deu tudo o que tinha para dar. Ela deu o melhor dela. Mesmo que o melhor dela tenha sido decidir deixar você com a sua avó ou deixar você para adoção. Porque ela sabia que tipo de vida ela te daria se você continuasse com ela. Então acredite, seja o que for que esses dois decidiram, eles deram o melhor para você. O melhor que eles tinham para dar, com a história que eles tinham. Esse é o seu primeiro lugar no mundo. Assim como eu sou a primeira filha de Pedro Cabral e Cecília do Canto, você é a filha número 1, número 2, número 3, número 4 de um homem e de uma mulher.